Estamos aqui de novo com o nosso Direito Simples Assim e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. Os direitos humanos no contexto migratório. E para falar sobre esse assunto que está aí em alta, né, com essa questão aí da deportação de imigrantes nos Estados Unidos, quem vai conversar com a gente é a doutora Roberta Cerqueira Reis, que é advogada, é professora, mestre, doutora em direito público, direito internacional, direitos humanos, é pesquisadora na área dos direitos humanos. Então, é alguém que sabe o que fala. Seja bem-vinda, Roberta, doutora Roberta, nossa colega. Isso, prazer estar aqui, gente. Muito importante falar sobre esse assunto. Muita desinformação sobre isso. Muita desinformação. Fiquei muito honrada com o convite que recebi para estar aqui E hoje. nós, o Direito Simples Assim, o Portal UAI, o jornal Estado de Minas, a gente fica muito grato por você ter aceito o nosso convite. Estou às ordens. Então vamos começar logo essa conversa focando nos Estados Unidos, né? O que muda na política migratória dos Estados Unidos com a emenda, com essa entrada do presidente Trump? Bom, eu acho que antes da gente, um pouquinho, é preciso fazer uma contextualização sobre a política migratória dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país de imigrantes, né? A gente precisa lembrar, os Estados Unidos foi colonizado, né? Então, com exceção daqueles que são, né, indígenas nos Estados Unidos, né, que são nativos mesmo, né, Native Americans, todo mundo lá é imigrante. Então, os Estados Unidos, eles conviveram bem com a migração durante muito tempo na sua história, né? Mas, de fato, nos últimos tempos, você começa a ter uma limitação de política migratória nos Estados Unidos, né, uma restrição migratória nos Estados Unidos e uma coisa muito grave, que é a inserção no discurso político dos Estados Unidos de um processo que a gente chama de securitização da política, da pauta migratória, né? Então, os Estados Unidos, que sempre teve migrante, que sempre conviveu com a migração, os migrantes são parte importante da economia dos Estados Unidos. Faz parte da né? vida deles. Sim, inclusive agora eu estou vendo várias matérias de jornal, né? Não sei se vocês estão acompanhando, que eles estão no período de colheita, exatamente, não tem gente para fazer a colheita, as obras, né? A construção civil está parada, Toda porque parada. não tem gente para fazer, né? Enfim, os migrantes realizam trabalhos braçais, né, sobretudo aqueles que têm que migraram nos últimos 10 anos, eles têm uma condição migratória muito precária que faz com que eles aceitem serviços com menor poder, com salários baixos, sem grandes garantias. Então, eles compõem um mercado que os americanos não querem fazer. Então, os migrantes são importantes economicamente para os Estados Unidos, pagam impostos nos Estados Unidos, né? Não são criminosos nesse sentido, são pessoas trabalhadoras, né? Enfim, claro que existem imigrantes que cometem crimes, mas essa associação do migrante com a criminalidade, ela não é uma associação verdadeira, mas isso é parte de um discurso muito importante politicamente nos Estados Unidos, que faz com que a migração comece a ser vista como um fator problema para a economia, vira um bode expiatório, né? Então a economia não está lá muito bem, migrante. Problemas de segurança nas cidades, né? Criminalidade nas cidades, migrante. Então o migrante acaba compondo uma pauta, né? Ou ele vai entrando como digamos assim, um espantalho mesmo, né? Em que todos os problemas da nação são colocados naquele agente ali. E aí você tem políticas migratórias cada vez mais tratando do migrante como um perigo, como uma ameaça nacional, como alguém que tem que ser, digamos assim, retirado do convívio daquela sociedade. Então eu acho que esse é um contexto mais amplo que antecede ao próprio governo do Trump, já era assim. Eu acho que o Obama teve uma das políticas migratórias mais complicadas do ponto de vista dos Estados Unidos, né? O que é surpreendente, né? Porque a gente nunca pensa no Obama assim. Eu me lembro que, por exemplo, né, agora, uma das coisas super complicadas dessa política do Trump foi a sugestão de que ele ia reabrir Guantánamo para mandar os migrantes para lá, né? Guantánamo é uma prisão
que fica na ilha de Cuba, na verdade, né, num pedacinho da ilha de Cuba, e que os Estados Unidos utilizou depois do 11 de setembro para prender terroristas. Então, todas as pessoas que eles prendiam, que tinham relação lá com os terroristas, eles mandavam lá para Guantánamo, e Guantánamo era um escândalo internacional do ponto de vista dos direitos humanos, porque ninguém sabia o que acontece lá, ninguém era processado, a pessoa era jogada lá e esquecida, né? Não se tinha muita notícia, não era, né, centro de tortura comprovadamente. Então, a ideia de mandar os migrantes para Guantánamo é muito assustadora, mas ela nos indica uma coisa muito importante e que começa já no governo do Obama, que é essa associação entre migração e terrorismo, sabe? Uma construção discursiva mesmo de que os migrantes são potenciais armas terroristas. Porque o 11 de setembro, né, os terroristas, eles eram migrantes, né? Alguns radicados de família, né? Sim, exatamente. E uma ideia, eu me lembro de um discurso aí pré-Obama ainda, né? Mas um discurso de que a Al-Qaeda iria, né, na época ainda do Bush, filho, né? De que a Al-Qaeda iria contaminar os mexicanos com vírus e não sei o quê, para que eles cruzassem a fronteira dos Estados Unidos para contaminar os americanos. Então, são os migrantes como verdadeiras armas biológicas, né? Armas biológicas ambulantes, assim. Então, quando o Trump vai reabrir Guantánamo para colocar, para destinar migrantes, né? Lembrando que Guantánamo foi praticamente encerrada, né? Eles alegam que foi encerrada, há dúvidas a esse respeito, né? Mas vamos lá, seguindo o discurso deles, vai reabrir Guantánamo. Você tá falando de reabrir porque ela não tá tão encerrada assim, né? Exatamente. Ela tá lá. Tá lá, né? Acho que tem aí uns 2 ou 3 terroristas, né, com aspas aqui, né? Que eles mantiveram lá. Mas para destiná-la aos migrantes, novamente, porque é curioso, a primeira vez que Guantánamo foi utilizada foi justamente como prisão para migrante. Depois é que ela foi redesignada para os terroristas, mas na sua origem, Guantánamo era para migrantes. Então vai redesigná-la para os migrantes novamente. Então esse discurso mostra bem essa política de securitização. E aí agora o Trump levou isso para um outro nível, né? Essa ideia de securitizar a agenda de migração. Então agora é muito mais uma busca ativa por migrantes. É uma caça, né? Uma caça, exatamente, uma caça, batendo na porta mesmo das pessoas, deixa eu ver os documentos. Um aumento significativo do reforço de militares, né, do exército americano nas fronteiras, principalmente na fronteira mexicana, né? A ideia de mandá-los para Guantánamo, tudo isso já indica que há, de fato, chegamos num outro patamar do processo de securitização da migração nos Estados Unidos. E isso é muito terrível, porque a migração ela não deveria estar sendo pensada da ótica militar. Ela tem que ser pensada a partir de uma ótica social, econômica, humanitária, né? A segurança nacional versus a segurança humana, né? Então, assim, que existe riscos de tráfico e tudo mais, sem dúvida nenhuma. Mas não é proibindo e fazendo esse nível de controle migratório que se combate o tráfico de pessoas e o contrabando de imigrantes. Inclusive, sobre isso, posso ir seguindo? Assim? Pode, claro. Assim? Tô falando. Pode, fica à vontade. Inclusive, sobre Nós isso... estamos aqui bebendo no seu saber. Inclusive, é interessante, porque se você pensa que a ideia é combater a criminalidade, isso é um tiro no pé. Pelo seguinte, existem 2 tipos de crimes, que inclusive nós temos, né, a Convenção Internacional de Combate ao Crime Organizado, e ela tem alguns protocolos adicionais nela, que são regulamentações específicas. Uma desses protocolos diz respeito ao tráfico de pessoas e sobre o contrabando de pessoas. Ou seja, são crimes internacionais. O contrabando de pessoas, ele é um crime internacional, que é quando a pessoa contrata o famoso coiote, né? Ela se submete a ser contrabandeada. Então, eu vou lá, contrato, né, enfim, o coiote lá e pago X mil dólares, que é super caro, né? Para ele me levar para atravessar a fronteira e beleza. Eu tô fazendo é um crime internacional, né? Mas eu tô concordando com ele, tô me oferecendo para ser contrabandeado. O tráfico de pessoas é diferente. O tráfico de pessoas, a pessoa não sabe que ela está sendo traficada.
Pode até acontecer de começar como contrabando e virar tráfico de pessoas. Então, aquela coisa, o tráfico de pessoas é aquela situação, que teve até uma novela no Brasil, acho que abordou sobre isso, que era assim, né? Na Turquia. Não, acho que foi para os Estados Unidos mesmo. Será que foi para a Turquia? América, agora não lembro. Na América que falava sobre que contrabando, do né? sonho americano. Levava tal. E teve na Turquia uma em que as pessoas iam pra lá achando que era uma coisa, mas eram vendidas como garotas. Então não sabia que era pra Turquia, não. Nossa, graças a Deus, ainda bem que a gente tem um noveleiro aqui. Tem um noveleiro. Mas exatamente, é isso. Você vai ter uma super oportunidade de emprego e, né, e você é muito bonita, muito jovem e tal, e aí a pessoa vai, embarca naquilo ali achando que é uma oportunidade de emprego, chega lá, ela cai numa rede de tráfico, passaporte retido, enfim, né? Aí entra numa rede terrível. As redes de contrabando de tráfico de pessoas, muitas vezes elas vão se misturando, assim, porque então não é incomum, por exemplo, a pessoa contrata o coiote, entrega lá o passaporte, tudo bonitinho, pagou e tal. E no meio do caminho, o passaporte dela é retido, o combinado original se desfaz e ela virou uma vítima de tráfico de pessoas. Só que como é que a gente tem a maior possibilidade de combate às redes transnacionais de tráfico de pessoas e contrabando de pessoas? É se as vítimas denunciarem. Não tem jeito de pegar esse pessoal sem denúncia de vítima. É muito difícil. Só quem são as vítimas? O migrante. Seja esse migrante que foi via contrabando e que virou traficado, seja o migrante que foi achando que estava indo lá para uma oportunidade de emprego maravilhosa. Então, se as vítimas estão sendo deportadas, estão sendo ameaçadas, estão apavoradas, dificilmente elas vão fazer uma denúncia. Então, na verdade, essa política restritiva, ela tem um efeito muito mais perverso, que é você impedir o devido combate às redes de tráfico de contrabando de pessoas. Vai continuar ali. Exato. E quando você tem uma política restritiva muito grande, a chance do coiote rachar de ganhar dinheiro é muito grande. Muito maior. Porque senão a pessoa tem a oportunidade de fazer uma migração segura, uma migração legalizada. Só que são tantos requisitos, é tão complicado que a pessoa fala assim, acho mais fácil eu ir pelo coiote. Então, assim, políticas muito restritivas do ponto de vista migratório, embora elas tenham um discurso de maior defesa da segurança nacional, o efeito delas na prática não é esse. O efeito delas na prática é favorecer o contrabando e o tráfico de pessoas. E dificultar o combate a isso, né? Porque você não tem vítimas disponíveis. É interessante que essa coisa dos coiotes aí, a gente escuta várias narrativas de gente que já voltou, o que passou para poder entrar com o coiote. Os perigos, gente nadando, atravessar nadando Rio Perigoso. Com temperatura baixa. Pula o muro, sai correndo. Um monte de coisa. Assim, não tem segurança nenhuma, não. Abandonadas no meio do caminho. Acontece demais. Muito. Muito. Não, é igual, assim, né? Tá num container, chegou a autoridade migratória, eles abandonam o container no meio do caminho, fechado, com as pessoas lá dentro. Nossa. Já houve, inclusive, alguns casos que eu me lembro de pessoas que estavam dentro de caminhões que a migração apontou, os caras fugiram, esqueceram lá o pessoal e morreram 30 pessoas dentro. Não é incomum. De um caminhão, porque muito não tinha, era muito quente, aquele negócio todo, então é uma tragédia, né? Tá, mas aí a gente voltando aqui para essa coisa da política, né? A política migratória dos países de uma forma geral, não só Estados Unidos, mas de uma forma geral. Existe assim algum controle que seja em nível mundial do que cada país pode prever nas suas normas de migração? Olha só, a política migratória, ela é tema de soberania nacional, né? Então, cada estado define a sua política migratória do jeito que ele quiser, colocar assim. No entanto, existem alguns parâmetros que têm relação com as normas internacionais de proteção dos direitos humanos que os estados precisam observar. E aí aqui nós temos que fazer uma diferenciação das políticas migratórias dependendo do tipo de migração.
Porque dependendo do tipo de imigração que eu tenho normas diferentes internacionalmente que são aplicadas que os países devem observar. E aí aqui eu estou me referindo especificamente ao caso do refúgio. E aí eu vou pedir licença só para fazer uma diferenciação, né? Refugiado é um tipo de migrante que tem um fundado temor de perseguição em função do seu pertencimento a um grupo social, né? Enfim, por questões raciais, por questões religiosas, de opiniões políticas. E ele não pode se valer da proteção do seu país. Então, essa pessoa, o refugiado é aquele caso clássico que a gente vê no Mediterrâneo, né? Coloca todo mundo no bote, né? Sobe todo mundo naquele bote inflável, atravessa o Mediterrâneo vai procurar os países da procurar Europa, refúgio onde puder, assim. Eu sempre falo com os meus alunos em sala o seguinte: nenhuma mãe em sã consciência coloca um filho num bote inflável se de alguma forma aquele bote não parecer mais seguro do que a terra firme. Sim. Entendeu? Então, assim, o refugiado, ele está desesperado. Ele é o sujeito que sai com a roupa do corpo. É caso de guerra, é esse caso da Síria, que a gente teve uma crise gigantesca, né? Assim, um volume enorme de imigrantes refugiados. E por que eu estou falando desse grupo especificamente? Porque existe uma regulamentação, existe uma área do direito internacional específica para regulamentar e proteger os refugiados. E os Estados Unidos, no caso, né, em comento, ele é parte da Convenção de 51, que é a convenção que define o Estatuto do Refugiado e os direitos que eles têm. Entre os direitos que têm os refugiados, quando ele recebe esse status de refúgio, é o direito que a gente chama de princípio da não devolução. Um refugiado, ele não tem entrada ilegal, digamos assim. O refugiado, do jeito que ele chegou, ele tem direito de ficar. Porque ele não pode ser devolvido, por isso o princípio da não devolução, ele não pode ser devolvido para o país onde a vida dele está em perigo. Então, o sujeito chega, provavelmente com a roupa do corpo. Imagina, o sujeito é refugiado da Síria. O país está em guerra, destruído. Você não pode esperar que essa pessoa vai tirar um passaporte, vai pegar um visto. Eu vou lá tirar visto. Onde? Não tem embaixada aberta mais no país, não tem consulado aberto no país mais. Então, no caso dos refugiados, são esses indivíduos com fundado temor de perseguição e tal, não se espera que eles vão ter regularidade migratória. Se espera deles, na verdade, que eles vão estar do jeito que der. Esse princípio da não devolução, por exemplo, ele é considerado, sobretudo no sistema interamericano de direitos humanos, uma norma cogente do direito internacional. Então, um Estado, por exemplo, os Estados Unidos, não podem, legalmente, no seu direito interno, instituir uma regra que viole o princípio da não devolução. Ainda que a definição da política migratória doméstica seja objeto da soberania do Estado, há limites, e esses limites são dados pelas normas cogentes do direito internacional. E por que eu estou falando isso? Porque um dos decretos executivos que o Trump assinou agora, que é escandaloso, é exatamente a suspensão de todos os pedidos de refúgio que estavam em análise. E não vai receber mais nenhum pedido durante, acho que, não sei se era 90 ou 120 dias. Durante uns X dias não vai receber mais nenhum pedido novo. E isso é uma violação grosseira do direito internacional dos refugiados e do princípio da não devolução, porque essencialmente aquelas pessoas que não têm o pedido analisado podem ser devolvidas. Elas ficam numa situação de muita precariedade, muita vulnerabilidade. Então, assim, eles podem definir a política migratória deles? Sim, mas isso não pode contrariar normas cogentes do direito internacional. Já que você tinha falado da questão do refugiado e tinha falado, e o asilo, qual que é a diferença? Até uma pergunta que eu ia fazer para você, do asilo e do refugiado. O refúgio, então, é esse instituto internacional de caráter humanitário, né? Geralmente, o refúgio, ele é uma designação coletiva. Então, são os sírios, né? Entendi. São, sei lá, né? Os afegãos. Né? Sempre os venezuelanos, né? Sempre uma designação coletiva. O asilo, é curioso, né? Quando você pega a literatura europeia, eles vão usar a palavra asilo e refúgio como intercambiáveis. Mas na América não é intercambiável. Porque na América a gente tem uma regulamentação específica para asilo que tem a ver com asilo político. Sim. Que pode ser diplomático ou territorial.
E o asilo, ele é um instituto individualizado e de natureza política. O asilo é a situação de uma perseguição individual. No caso do Julian Assange, por exemplo. Você sabe até o nome da pessoa, né? Caso Snowden, né? Caso Aya de la Torre. Você sabe o nome do sujeito que está sendo perseguido, do asilado. Agora o refúgio não, o refúgio é uma galera. O refúgio é coletivo, e o asilo é individual. Isso, e aí tem umas diferenças importantes do ponto de vista dos direitos. Porque o refúgio é uma regulamentação internacional, o sujeito está dentro daquele grupo, ele tem direito ao status de refugiado. O asilo, como ele é uma perseguição individual, depende politicamente se o país quer ou não conceder. Não sei se vocês lembram do caso do Julian Assange. Sim. Que é o do Wikileaks, né? Não sei se, né? O Julian Assange, ele recebeu asilo na Embaixada do Equador, no Reino Unido. Aí ficou lá na Embaixada do Equador um tempão, aprontando, né? Anos. E ele muito louco, assim, né? Ele continuou tocando Wikileaks, normalmente, de dentro da embaixada. Os escândalos lá, né? E ele fazia festas homéricas na Embaixada do Equador, ficava fazendo discurso lá na janela, na sacada da embaixada, o povo tudo embolado lá na frente. Virou um tumulto danado. E o Equador manteve o asilo dele. Só que, como o Reino Unido nunca deu salvo-conduto para o Equador tirar ele da embaixada e levar para o território do Equador, ele foi ficando lá por anos. Até que um belo dia o Equador cansou, né? Trocou o governo, na verdade. Cansou e falou, tchau, cansei desse Julian Assange aqui. E aí o Reino Unido foi lá, pegou, prendeu e tá lá preso, né? Extraditaram para os Estados Unidos e tá lá. Mas parece que ele fez um acordo, né? Agora recentemente, teve um desdobramento. Teve um acordo dele. Né? Enfim, né? O caso muito estranho do Julian Assange, assim. Acho até que na Austrália, né? Eles queriam um local neutro, se o acordo fosse feito nos Estados Unidos, ele estava com medo de ser preso, que não ia ter acordo nenhum. Então eles encontraram um país neutro para poder homologar o acordo, digamos assim. De delação. Muito interessante esse negócio dele, né? Não sei, não sabia que tinha sido nesses termos. Eu acompanhei isso, né? Eu achei muito curioso. Eu adiantei uma pergunta que eu ia fazer, que era essa diferença lá do... Mas bom de saber, né? Porque as pessoas confundem esses termos. E como eles têm princípios parecidos... Sim, porque os dois, na verdade, são para proteger uma pessoa. Um de uma perseguição política e o outro de questões humanitárias. Só que aí a questão importante, Vinícius, é porque, assim, no caso do refúgio, você tem as hipóteses de cessação da condição de refugiado, né, que tem uma previsão legal. Né? No caso do asilo, não. A condição de asilado, ela é perdida de acordo com a conveniência política. É mais instável. É muito mais instável, exatamente. Então, assim, os Estados Unidos não é obrigado a dar asilo para ninguém. Para ninguém. Mas se ele é parte da Convenção de 51, ele é obrigado a dar o refúgio. Claudinho quer seguir? Pode sim. Eu achei muito interessante que nas suas colocações você citou diversas regras envolvendo o direito internacional. E de alguma forma até antecipou um pouco até o que eu ia falar. Não, mas eu achei. Aqui é o bate-papo. A gente está nisso aqui. Mas assim, para a gente tentar se condensasse um pouco isso, a senhora assim, que poderia dizer de forma geral quais são as regras que o direito internacional tem a respeito de se migrar? Porque a gente sabe que cada país tem o seu ordenamento. Ele pode ter as suas normas, tal como o Brasil tem as suas normas, como os Estados Unidos têm. Mas, de forma geral, a gente sabe que tem uma lei um pouquinho maior que faz parte de um acordão internacional. Quais seriam essas normas de forma geral para que uma pessoa de fora entendesse qual que é o direito dela de migrar, independente do que os países internamente decidam? Olha, migrar é um direito humano. Sim. Está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você não é obrigado a morrer, digamos assim, no lugar onde você nasceu. Migrar é um direito humano. Mas os países, eles têm o direito de definir regras para como essa migração vai se dar. Entendeu? Então, assim, cada país que é o que a gente chama de política migratória, né? Cada país vai definir as suas regras migratórias, né? Então, se a pessoa está querendo migrar, ela tem que conhecer
a política migratória ou as regras migratórias daquele estado para onde ela pretende ir, tá? Dito isso, algumas regras que são as normas internacionais de direitos humanos, aquelas que são cogentes, como essa do caso dos refugiados, né? Essas vão se aplicar a qualquer país. Mas as outras normas de direitos humanos, elas acabam dependendo da adesão ou não dos países àquelas regras. Vou te dar um exemplo, tá? Convenção da Criança. A Convenção da Criança tem mais membros, gente, do que a ONU tem membros. Assim, ou seja, tem países que não são membros da ONU, mas são da Convenção da Criança. O único país do mundo que não aderiu à Convenção da Criança são os Estados Unidos. Até a Coreia do Norte é parte da Convenção da Criança. Olha só. Isso é curioso, né? Eu sabia. Inacreditável, né? Mas é isso, Mas né? os Estados Unidos é famoso. Tem alguns pactos que os Estados Unidos Não adere. não adere estrategicamente. O da Convenção da Criança é o mais curioso porque ele é o único. Aí fica muito interessante se você ver um mapa colorido, países parte, só ele que não tá. E aí o que eu tô dizendo é o seguinte, por exemplo, uma das violações de direitos humanos graves nos Estados Unidos, que já aconteciam no primeiro mandato do Trump, no governo do Biden, isso deu uma melhorada não significa que se solucionou, e agora vamos ver como é que o Trump vai agir de novo. Era uma separação de crianças dos pais nas prisões de imigrantes, nos ICE. Né? Isso aí eu acompanhei também. Pois é. Isso é uma violação grotesca da Convenção da Criança. Mas como os Estados Unidos não são parte da Convenção da Criança, Eles fazem. eles acabam fazendo, e isso não significa, a princípio, violação do direito internacional, porque afinal de contas, eles não são parte da Convenção da Criança. Acontece que isso também é uma violação do direito interno deles. Então aí já é conversa do direito interno deles. Mas Né? independentemente de ser criança, é humana. Então tem os direitos humanos. Sim, mas aí é que tá, né? Porque você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela tem um caráter recomendatório, por incrível que pareça. Mas, apesar disso, né, ela tem muitos dos direitos contidos nela já adquiriram o status de norma cogente. Então, como norma cogente, são vinculantes, né, são obrigatórios. Mas ela não entra nesse nível de minúcia, sabe? Sobre a prisão da criança separada dos pais. Isso tem... Essas minúcias são definidas em outros tratados, que os Estados Unidos são parte de alguns, mas não de todos. Agora, uma convenção que os Estados Unidos é parte e que ele viola a rodo, e aí em todas, é a Convenção contra a Tortura. Mas isso aí é bom. Isso era um outro assunto que eu ia te falar também depois. Mas, já que a senhora tocou no assunto, eu queria voltar um pouquinho na questão envolvendo Guantánamo. Porque é muito curioso, me parece que existe não só essa convenção, como também existe legislação interna nos Estados Unidos que proíbe o uso de tortura em território americano. Daí vem a grande solução mágica, vamos criar Guantánamo. Porque não é território americano e lá eu posso torturar quantas pessoas eu quiser, porque eu não estou infringindo a lei. Então, assim, no ponto de vista da senhora, de ver essa situação atual e ver também essa proposta, que já foi até dita aqui anteriormente, de se levar imigrantes para lá, no entendimento da senhora, iria ser para ser um depositário de pessoas que alguns países não querem mais receber, e tendo em vista, inclusive, que recentemente o Trump fez um contato com o governo da Venezuela para poder obrigar a receber os venezuelanos, me desculpe, mas enrolei a língua, que seriam de uma gangue terrível que assola os Estados Unidos e que a Venezuela tem que dar conta. Mas, assim, hoje Guantánamo iria ser um depositário para essas pessoas que país nenhum quer receber, ou seria uma forma de fazer uma espécie de, assim, no caso, um terrorismo institucionalizado do Estado, de falar assim, quem não foi embora eu vou mandar para Guantánamo, por exemplo? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que é uma forma dele aterrorizar os migrantes, né? Para fazer com que as pessoas sejam demovidas da ideia de irem para lá, né?
E também isso, né? De se você não quer receber o seu nacional, nós vamos deixar eles Nesse depósito aqui. nesse buraco negro de gente que é Guantánamo, né? Que é uma espécie de limbo jurídico, né? Total, né? É um limbo jurídico. Agora é muito curioso, né? Porque não é território americano até a página 2, né? Porque são eles que têm controle e gerência daquele território. De acordo com o direito internacional, se você é uma potência ocupante de um território, você é responsável por tudo que acontece dentro daquele território, ainda que ele não seja tecnicamente seu. Então, se ali é território cubano, por exemplo, mas que quem está ocupando, quem está cuidando, Quem administra são os Estados Unidos, eles são uma potência ocupante de uma parte do território. É uma, no caso, correlação muito interessante, porque se a gente olhar na história, embora isso não tenha muito a ver, mas tem a ver, no início do século XX, houve uma guerra entre a Espanha e os Estados Unidos, né? E a desculpa dessa guerra foi que um navio americano teria sido atacado em Cuba. E aí vem a história, assim, atacaram território americano, o navio é território americano, porque tem cidadãos americanos, é um navio que pertence aos Estados Unidos, e aí, quando se vale da intenção de se fazer alguma coisa usando aquilo, é uma história. Agora, quando se usa já para outra situação, que é Guantánamo, já é uma outra história. Então, eu vejo assim, se por acaso o governo de Cuba hoje ele falasse assim, estamos invadidos aqui porque tem tropas americanas dentro do meu território. Se eles entrarem ali dentro, não vira território americano? Eles não vão se defender o território americano? Então, na prática, é um território americano. É o que a senhora falou. Exatamente. Não, né? inclusive, é muito curioso isso. todas as reuniões que tem de direitos humanos envolvendo os Estados Unidos, em algum momento, eventualmente, alguém vai falar, Guantánamo. Esse Guantánamo virou história, né? É uma história já. Para o direito internacional, ninguém tem dúvida de, né, quem é o titulado. Bom, agora a gente dando uma puxadinha nisso para o próximo tema aqui, que eu acho que é ligado a isso também, é o seguinte. Bom, então a gente vê que o direito dos imigrantes é meio diluído dependendo do interesse do governo que está naquele momento. Mas, na sua opinião, quais seriam os direitos que os imigrantes, apesar de tudo, ainda teriam dentro do governo americano ou do Estado americano? Porque eu estava raciocinando esse final de semana algumas situações sobre isso muito interessante. Eu vi uma reportagem recentemente de um imigrante brasileiro que estava indo trabalhar, parou numa blitz, simplesmente foi pego. Ele ligou para a esposa e falou assim, não vou voltar para casa, a nossa casa está aí com tudo, você vem buscar o carro. Aí eu fiquei pensando assim, o cara às vezes ele tem uma vida, ele já estava lá há 5 anos, ele tem uma vida, ele tem uma casa, não sei se é dele pessoal, tem um carro, deve ter conta bancária. Como é que fica esses bens, os direitos que essas pessoas têm, se eles têm que abruptamente sair de lá e deixar tudo para trás? Eles deixam de ter o direito à posse disso, ao que eles adquiriram? Qual que seriam os direitos desse pessoal? Essa pergunta sempre aparece, assim, ela é muito importante. E assim, essa eu vou falar olhando... À vontade. Direito de imigração é um direito como eu tenho outros vários. Como eu tenho direito de trabalho, como eu tenho direito civil, que faz parte do direito de propriedade, né? Como eu tenho direito criminal. Então, é o seguinte, direitos humanos é uma digamos assim, é uma cesta muito mais ampla. Então, o direito de propriedade é um direito humano, né? O direito à vida é um direito humano. Eles não decorrem do seu status migratório. Isso decorre da sua condição humana. Por que isso é muito importante? Porque o fato de que você está com uma condição migratória irregular, que é melhor te falar do que ilegal, né? Porque ilegal parece que a ilegalidade está na pessoa, né? Então, se você está irregular do ponto de vista migratório, você está cometendo uma infração administrativa, você pode ser deportado e tudo mais, mas você não deixa de ser humano por causa disso. Você continua tendo a sua condição humana,
né? E você continua sendo titular de todos os seus direitos humanos, inclusive o seu direito de propriedade, inclusive o seu direito à vida, inclusive o seu direito de dignidade. Então, o fato de que você está numa condição migratória irregular não significa que você pode ser escravizado. O fato de que você está numa condição migratória irregular não significa que você pode ter os seus bens expropriados pelo Estado. É muito interessante isso. Entendeu? Os direitos humanos estão acima da sua condição migratória. Eles decorrem da sua condição humana. O único requisito que você precisa ter para ter esses direitos é ser humano. Mesmo em condição migratória irregular. Tem um caso muito interessante, e aí depois eu te respondo o que acontece com esses bens, tá? Tem um caso muito interessante na Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi uma opinião consultiva que foi pedido pelo México, inclusive, à Corte, pelo seguinte: um trabalhador americano, isso acontece com vários, mas teve um que foi paradigmático, ele trabalhou 30 anos como migrante irregular. Mexicano, então. Mexicano. Trabalhou 30 anos nos Estados Unidos, nunca conseguiu regularizar a sua situação, porque isso nos Estados Unidos é um problema. Se você tem uma condição migratória irregular lá, para você regularizar é muito difícil. São condições muito específicas para você fazer essa regularização. Então, você entrou ilegal, a possibilidade de você legalizar-se é difícil. Então, esse cara ficou 30 anos trabalhando, produziu e tudo mais, e aí simplesmente um belo dia, já mais velho, já, né, provavelmente não dando conta de carregar as caixas que devia carregar todo dia, foi demitido sem direito a nada. E aí ele ajuizou uma ação trabalhista, e aí o tribunal nos Estados Unidos entendeu que ele não tinha direito trabalhista nenhum, porque ele era um migrante irregular, ele era um migrante ilegal. Aí ele recorreu e tudo mais, e acabou que a Suprema Corte nos Estados Unidos, na ocasião, acabou decidindo que o óbvio, que inclusive é o que está na decisão da Corte Interamericana também, que direito trabalhista não decorre do status migratório. Ou seja, os países, inclusive existe uma convenção internacional a esse respeito dos direitos dos trabalhadores migrantes. Os trabalhadores migrantes, se eles forem, digamos assim, os direitos trabalhistas deles têm que ser garantidos, mesmo se eles forem irregulares. Então, se eles são irregulares e de alguma forma forem, né, enfim, o Estado sabe que ele está lá, o Estado se aproveita daquela condição migratória irregular dele, porque ele é uma mão de obra barata e tal, se beneficia dele, e aí depois manda embora simplesmente como se ele, ou seja, a pessoa foi escravizada. Né? Foi escravizada. A pessoa foi escravizada. Então, isso não pode acontecer. Então, os direitos humanos não decorrem do status migratório. E aí entra o direito trabalhista. Então, se esse migrante, por exemplo, for deportado, ele tem direito de receber os direitos trabalhistas dele. Ele tem direito, ele mantém a posse dos bens dele, ele mantém a propriedade dos bens, né? Porque a posse não vai ter, porque ele vai estar indo embora, né? Ele mantém a propriedade dos bens dele, a posse ele perde. Sim. O que os migrantes... Então, assim, o Estado não confisca os bens dos deportados. É claro que existem hipóteses muito excepcionais de confisco, mas é quando tem alguma coisa de fraude contra o Estado. Mas mesmo assim, tudo dentro de um processo judicial. Não tem um confisco sumário de bens de ninguém. Então, a pessoa não vai poder lá estar mais na administração dos bens dela, porque ela não vai estar fisicamente nos Estados Unidos mais. Então, ela passa uma procuração com um advogado, contrata alguém, um amigo, alguém que vai fazer a gestão dos bens, ou vai vender os bens dela, vai, enfim, administrar aquilo ali. Dela ali, né? Até ele resolver a vida. Mas isso é o mais importante, assim, desvencilhar essa ideia do status migratório dos direitos humanos, assim, né? Tipo, você tem seus direitos humanos todos garantidos, independentemente de você ser regular ou não. E o Estado tem que garantir isso, né? Não sei se eu respondi. Você ia falar sobre um caso sobre bens. O que acontece com os bens? Então, o que acontece com os bens deles é isso, né? Os bens vão ficar para trás, eles vão passar, o mais comum é que passe uma procuração para alguém vender, administrar. Se for dono de empresa, o outro administrador toca, continua recebendo os frutos daqui, né? Não existe o confisco dos bens, a menos que tenha fraude. Entendi. Ok. Roberta, você já até no seu... o que você tinha falado, você já tinha falado sobre a diferença de asilo e refúgio, né? Até aproveitei para fazer a pergunta. Também comentou sobre a questão do contrabando e do tráfico, a diferença. E mais ou menos aí, eu só te perguntar uma coisa dessas que eu tinha preparado para você, reforçando uma coisa, você falou mais en passant e mais
superficial, que é o seguinte, qual que é o impacto? Você falou mais ou menos o impacto dessa, né, da questão do tráfico e da questão do contrabando com essas políticas do Trump. Você falou, mas assim, eu queria que você aprofundasse nisso. Era o que eu tinha para te perguntar aqui. Na verdade, o impacto dessas políticas é porque você torna a migração cada vez mais insegura, né? Você tem agora um apagão, né? Digamos assim, os migrantes sumiram dos postos de trabalho, tá todo mundo morrendo de medo. Então, se eles não estão dando conta de trabalhar, muito menos procurar uma autoridade policial para denunciar uma rede de contrabando de pessoas ou de tráfico de pessoas. Então, o grande impacto dessas políticas migratórias restritivas do Trump, na minha opinião, tenho certeza que os coiotes estão achando maravilhoso. Estão adorando isso, né? O impacto é positivo pro coiote. Pro coiote, claro. Né? Se eu tenho uma política migratória restritiva, mais cliente eu vou ter. Né? Porque as pessoas vão... Gente, isso é uma coisa muito importante. Eles vão continuar indo, né? As pessoas não deixam de migrar. É. Sabe? Ele pode fazer o muro que ele quiser, ele pode construir o muro mais alto do mundo. Não é isso que faz as pessoas desistirem da migração. A pessoa que vai enfrentar, atravessar um deserto, atravessar o mar, bote inflável, ela está desesperada. As pessoas têm que entender isso. E a pessoa, quando ela está desesperada, ela vai enfrentar. Eu conheço uma pessoa que fez 2 vezes seguidas. Foi, sofreu, voltou, foi de novo. É isso. O que as pessoas precisam... E voltou de novo. Uma política migratória inteligente, nesse caso, para restringir a migração, ela tem que focar no ponto de origem dos migrantes. É o que eu ia te perguntar aqui, para aproveitar o tempo, perguntar sobre que países que fazem isso. De criar uma estrutura ou de tentar melhorar a situação no país origem. Que está enviando. Exatamente. É isso, assim. Você tem que pensar na origem. Por que as pessoas estão saindo desse lugar e vindo para cá? O que está acontecendo? Porque você não está vendo, não tem fluxo migratório para o Haiti. Entendeu? Tem fluxo migratório do Haiti. O que está acontecendo no Haiti que faz as pessoas estarem saindo de lá? Sabe? Então, assim, enquanto os países não entenderem que é preciso pensar uma cooperação internacional realmente inteligente para dar suporte para os países que são a origem dos migrantes, pode ficar fazendo muro. Já que você falou nisso, então a gente está caminhando para uma coisa mais tenebrosa, porque algumas notícias que eu vi, 40% de quem banca as políticas de ajuda humanitária no mundo são os americanos. E eles estão pensando em suspender o USAID, né, que é de ajuda, lá, a agência dele, de simplesmente não ter agência, que é a que mais dá dinheiro para questões de refugiado, para questões de comida, todas as ações internacionais. Então quer dizer que a ajuda humanitária no mundo vai perder 40% do dinheiro que ela tem para isso. O Acnur, que é a agência da ONU, né, o Alto Comissariado de Refugiados da ONU, o Acnur, eu não tem um tempo já que eu olhei, mas era coisa assim, mais de 60% do orçamento do Acnur é Estados Unidos e União Europeia. Assim, países membros da União Europeia. É por isso que o Acnur não faz nada quando a União Europeia faz umas barbaridades de uns acordos, por exemplo, com a Turquia, para devolução de imigrantes, que viola o princípio da não devolução, que não deveria jamais acontecer uma coisa dessa. Mas por que o Acnur não vai caçar confusão com a União Europeia? Porque senão vai quebrar. Então, na verdade, esses países estão pagando para não receber as pessoas. E o Acnur não pode bater de frente com eles, na verdade, né? Porque o Acnur faz um trabalho brilhante. Né? Assim, se a gente parar para pensar, nossa, não dá pra Seria muito pior se... Não tem como imaginar o mundo sem o Acnur hoje, entendeu? Porque se tem uma agência que tá na ponta, que tá realmente atendendo as pessoas, que tá fazendo, tem problemas, claro que tem, né? Um dos principais é o problema de financiamento, né? Mas não tem como negar um trabalho, assim, primoroso que eles fazem do ponto de vista da atenção humanitária. Então, assim, o que vai fazer? Vai quebrar o Acnur, assim? Então, é muito complexa essa questão, né? E tá sendo tratado muito no oba-oba, lá bem feito, né? Mandou um monte de gente de volta. Falei assim, gente, vocês não têm noção da tragédia que é isso, de todos os cenários, não só para aqueles imigrantes, né, que chegaram no Brasil, que vão chegar mais, né? Não só para os deportados, mas uma tragédia
Inclusive do ponto de vista do crime organizado mesmo, sabe? O crime organizado tá achando isso maravilhoso. Tá aumentando o mercado deles. E essa coisa aí das algemas, né? Ah, sim. Das correntes. Nossa, isso é uma polêmica. Não é a primeira vez que se utiliza algemas. Na verdade, não é nem raro, para ser muito sincera, a utilização de algemas. É a regra. O ICE, que é, né, essa agência dos Estados Unidos, eles têm como prática usar algemas nos aviões, para colocar os deportados nos aviões. Eles têm um argumento técnico lá, de que é porque as pessoas ficam muito agressivas, querem descer do avião, né, enfim, tumultuam o voo, e por isso é necessário que elas sejam contidas. Então, a utilização de algemas é comum nos voos de deportação da ICE. Dito isso, já vimos chegar em Belo Horizonte, que eles chegam aqui em Confins, os deportados, né, dos Estados Unidos, várias vezes com algemas. Só que o que aconteceu desta vez? E que foi muito complicado. O Brasil não tem um acordo formal com os Estados Unidos sobre deportação. E esse que eles falam que o Brasil assinou em 2018? Na verdade, o que tem são notas diplomáticas, que são comunicações diplomáticas entre o governo dos Estados Unidos e o Brasil. Elas começam em 2017, ali, 2018. Em 2021 tem uma comunicação solicitando, né, combinando que os brasileiros não seriam algemados quando chegam ao Brasil, porque o Brasil não tem como obrigar os Estados Unidos a não algemá-los lá, mas pode determinar como é que eles chegam aqui, porque aqui é a nossa soberania, né? E aí o que aconteceu dessa vez? E aí a partir dessas notas diplomáticas, desses acordos, não são formalizados, digamos assim, não é um acordo bilateral, não é um memorando de entendimento, sabe? Foi meio regulado assim, né? Essa prática. Mas funcionou, né? Assim, só que aí dessa vez, o que aconteceu nesse voo, que deu muita polêmica, é porque o voo teve um monte de problemas técnicos. O ar-condicionado parece que estragou, sim, e aí ficou superaquecido, e aí a coisa parece que teve um motim mesmo dos passageiros, não sei muito bem como é que aconteceu, eu sei que eles tiveram que descer em Manaus, e aí quando desceu em Manaus, eles estavam todos acorrentados ainda. Aí o governo brasileiro protestou com toda razão, né? Falou, nós temos um acordo de que vocês não iam deixar os brasileiros chegarem aqui algemados. Por que eles estão todos algemados? Ah, não, é porque desceu antes e tal. A gente, quando chegasse em Confins, eles não estariam mais. Entendeu? Mas não foi o que aconteceu, né? Então, de fato, é um incidente diplomático, é uma tensão. O governo brasileiro, esses acordos, essas conversas, né, essas notas diplomáticas que eram trocadas, elas eram principalmente para o Brasil diminuir o sofrimento dos brasileiros em deportação, né, porque ficam presos lá nas cadeias dos ICE, e aí o Brasil fez, na época do Temer ainda, né, começou essas conversas para que os brasileiros viessem mais rapidamente, que a gente receberia eles e tal. Falando demais, né? Que a gente os receberia e tudo mais, e aí eles começaram a vir mais rapidamente. Mas não tem um acordo formal, não. Eu acho que se deixasse a gente ficava aqui até o nosso tempo tá. O nosso e o seu também, que eu sei que você tem. Mas é porque o assunto é tão bom, né? É instigante, né? Dá vontade de ficar falando, né? E a gente realmente é desinformado. É muita coisa, assim. A gente é desinformado. Então, assim, eu acho que valeu demais, né? Sim, é porque a gente precisa dessas informações. E até a pessoa que está pensando em migrar, né, ela tem uma noção de mais ou menos que ela tem direito que não é... Você tem um direito nacional, mas você tem coisa que te protege internacional, né, regramentos, e a pessoa sai daqui com a coragem, né? Com a coragem e sem conhecimento. E às vezes chega e se submete a toda e qualquer situação por medo. E esse tema a gente... Né? Se submete. Tá com medo. Então, assim, se ela começa a entender que ela, mesmo assim, ela tem direitos, né? Tem. E aí a minha dica é o seguinte, se você estiver numa condição migratória irregular nos Estados Unidos assistindo a gente, procure um advogado de imigração. Isso é muito importante, para poder verificar se essa situação ela é possível de ser regularizada. Porque é muito fácil ficar irregular, virar migrante ilegal.
Porque a gente tem essa visão de imigrante ilegal, aquele que vem do coiote. Da fronteira. Da fronteira. Mas tem um monte de jeito. Às vezes você tá lá com visto de trabalho, seu visto venceu. Pronto, você ficou ilegal. É Ou às vezes muito você vai- rápido. Tô é com muito visto de rápido. estudante. Tô com muito visto rápido. estudante, arrumei um emprego, Sim. meu visto não me permite trabalhar, pronto. Vou ficando. Ficou ilegal. Então, assim, as pessoas têm que entender também isso, que a migração irregular, o migrante ilegal, assim, ele não é um criminoso dessa forma. Que as pessoas pensam, né? Ah, é sei lá, né? Aquela visão bem de filme americano mesmo, né? Não, é uma pessoa comum que foi pra lá... Viveu o sonho americano. Viveu o sonho americano. Foi pra lá, foi trabalhar, aí ficou desempregado, não voltou e foi ficando. Ou então foi pra lá de turismo, arrumou um emprego e foi ficando, venceu um visto. Nossa, tem muita possibilidade de você ficar irregular. Doutora Roberta, eu acho que o nosso tempo já deve estar encerrando mesmo, mas assim, eu gostaria que a senhora, para poder finalizar, a senhora desse um recado para as pessoas que pensam em sair do Brasil e migrar hoje, especialmente para os Estados Unidos. Na sua opinião, se isso, nesse momento, é uma coisa positiva, que tipo de risco essa pessoa está correndo para poder fazer isso? Olha, eu acho, depende muito do tipo de migração que você vai fazer. Né? Se você está indo, você tem um emprego, você já tem alguma estrutura lá, conhece alguém, né? Enfim, acha que essa é a melhor saída de vida para você, que o Brasil não está te oferecendo oportunidades e tudo mais, planeja essa viagem, sabe? Você não vai de coiote, não vai, é caríssima a viagem por coiote, ela é insegura. Se você chegar lá, você não conhece ninguém, você não vai ter nem para quem passar a procuração depois dos bens que você adquirir lá. Também tem que pensar nisso, né? Então, assim, eu sou... E adquirir bens lá também não é tão fácil assim não, né? Porque a gente tem visto Isso. muita matéria sobre isso também. E isso é uma coisa muito importante, porque eu acho que as pessoas têm uma ilusão. A ver muito filme americano, né? Ver muita coisa americana e tem uma ilusão de Estados Unidos, né? Assim, o Brasil tem muitos problemas, né? Sem tem a menor dúvida. Mas nós temos também muitas potencialidades, muitas coisas. E eu começaria pela saúde. Sabe assim? Caríssimo Nos lá. Estados Unidos, a pessoa, se tiver uma diabetes, ela está quebrada. Se você paga por insulina, você paga caríssimo por uma ambulância, você não tem um sistema público de saúde, você tem uma saúde de ponta, mas muito cara também, para poucas pessoas acessarem. Não tem o equivalente ao SUS. Não existe Né? o SUS Não lá, existe o SUS. sabe? Eu acho também, só te cortando, Roberto, tem uma dica, eu acho assim, na minha opinião, uma dica muito interessante é o seguinte: se a migração é a sua resposta, tem outros países que são muito mais Vai receptivos. pro Canadá. Austrália, Nova Zelândia. Se tiver, esquece, vai pro Canadá. O Canadá tem política de imigração dirigida, sobretudo pro Quebec, que é muito frio, não sei, né? A gente estava aqui falando no começo, né, que é frio demais, mas Tem uma amiga que mora lá. o Quebec é muito frio e tal, mas tem políticas de imigração dirigida, são muito mais receptivos. E Tem outros países, né? Tem Tem. outras opções. tem muitas outras opções mesmo, assim. Os Estados Unidos realmente tá numa fase Complicado. complicada e incerta. É. Porque, por exemplo, uma série desses decretos do Trump, que ele assina agora e que a gente está falando deles aqui, são inconstitucionais. Não estou nem falando do ponto de vista do direito internacional, não. São inconstitucionais. A Suprema Corte provavelmente, é difícil dizer que sim, porque ela está uma maioria indicada ali tá pelo bem, a próprio formação Trump, tá muito né? pró, Tá muito né? de direita, extrema direita, né? Mas Muito conservadora, né? muito. Isso. Eu acho uma que eu que sou constitucionalista, uma que é simples de você pensar que é muito estranho, é você não dar o status de nacional para filhos de pais que não... Sim, Se sim. pais que não estão legais, né? Se eu adoto o critério e o solis, que é o critério de local de nascimento, você não pode colocar condicionante. Isso é uma cláusula constitucional do país. Eu ia entendeu? começar por aí. Sim. O decreto de aquisição de nacionalidade dele lá é inconstitucional, assim, flagrantemente. Mas o efeito é fazer
Apavorar. E fazer, né? Eu sei que isso vai cair, mas eu dou o recado, então nessa corrente de incerteza e efeitos acontecem. Então, ou seja, significa para frente pode ser que caia, mas por enquanto está sendo aplicado até ser derrubado, né? Já teve, não sei se, acho que 20 estados, pelo que eu vi, que já entraram na Suprema Corte contra o decreto. Tem uma turma de procuradores, de promotores, que já estão fazendo até fila. Está escandalizado. É terrível. Eu acho que o que mais triste que eu vejo nisso também é quando migrantes legalizados estão apoiando essas atitudes com relação aos seus iguais. Só por não estarem regularizados. Eu entendi isso. Eu tive uma cadeira no meu mestrado, uma cadeira no meu mestrado chamava Nacionalismo, que estudava os movimentos. E tinha vários autores que explicavam por que o migrante que se estabeleceu e muitas vezes está legal, ele refuta os imigrantes. Porque assim ele se aproxima mais do nacional do que do migrante. Ele quer sair daquele papel, ele quer se tornar um nacional, ele quer pertencer àquela sociedade. Então, quando eu me afasto e quando eu condeno, que primeiro que eu já cheguei, já dei certo e já estou legal. Então, assim, já olhei o meu primeiro, né? E quando eu refuto, eu me aproximo mais de um americano do que de um imigrante que é do meu próprio país, entendeu? Isso é muito estudado, inclusive. É triste, mas triste. É muito estudado. Eu concordo com você. Teremos que ter outros programas, né? Eu tô achando que você vai ter que voltar aqui, Roberto. Vai ser um prazer, é só chamar. A gente vai conversando sobre outros pontos disso aí. Cada decreto desse dá pra fazer um programa. Dá pra fazer um programa. Exatamente. Bom, o nosso tempo realmente estourou aqui, né? Mas foi um estouro gostoso, né? Estouro bom, né? Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Nós agradecemos mesmo e queremos realmente poder contar com a sua participação em outras oportunidades aqui no nosso Direito Simples Assim. Só chamar que estarei aí. Obrigada. Obrigado a você. Falou, pessoal. Até mais.